para completar a aula. Então, por isso que a gente está aqui hoje. A ideia é dar o conteúdo para vocês da gestão organizacional. Essa é a última aula de conteúdo. Na semana que vem a gente vai fazer uma revisão e daí na outra semana a avaliação. Na semana que vem, a revisão é o conteúdo que a gente vai cobrar de vocês na avaliação. Ali vai ter umas questões para vocês interagir com o sistema de avaliação, entender como que vocês respondem a prova, como que ela vai funcionar ali para vocês. E na próxima semana é a avaliação mesmo, mas vocês já estão ambientados, já conhecem a ferramenta, já conseguem responder tranquilamente. É que a gente já tinha comentado. Aquilo que eu coloco na revisão é o que eu vou exigir de vocês na avaliação. Então, a ideia é que a gente reveja os pontos mais importantes desse material e lá na revisão eu vou apontar os pontos cruciais, vamos poder tirar dúvidas, poder discutir bastante, mas aí a ideia é que vocês consigam, com a revisão, fazer a prova tranquilamente. Lógico que acompanhar, estudar, respondendo as perguntas, vocês vão tirar de letra, que ninguém, da mesma forma que vocês têm saído aqui nas nossas semanas. Tudo bem? Tranquilos? Bom, só pra gente, tá todo mundo me ouvindo bem agora? Como que tá? Beleza, obrigado, Márcio. Então, continuando. Então, hoje a gente vai fazer a revisão, vamos rever as estruturas organizacionais, as formas de departamentalização e as estruturas inovativas. Então, essa é a revisão da aula da quarta-feira passada. Então, a gente vai discutir, vai repassar por ela. Depois a gente vai falar de projetos. Então, vamos definir o que é um projeto. Vamos falar do PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos. Ele certifica os gerentes de projetos práticas que são adotadas, dependendo do tipo de projeto, você pode utilizar ou não. Mas isso é o que a gente chama de boas práticas. E o PMBOK é um conjunto de boas práticas que tem auxiliado os gerentes de projetos no dia a dia. Depois nós vamos falar de processos. Então a gente vai definir processos, mostrar a importância do gerenciamento de processos e apresentar os fatores críticos de sucesso do gerenciamento baseado em processos. O que acaba acontecendo aqui? Processo e projeto são coisas distintas. Então, um projeto pode depois entregar um sistema, um processo lá na frente. Mas um projeto não vira um processo. A gente já vai ver essa diferença, pode ficar tranquilos que vai com bastante calma. E por fim, a nossa autoavaliação e para pensar e responder. Então, vamos começar com a revisão. Boa noite, Ivanilson. Então, lá na quarta-feira, antes de eu despencar, né, a finalidade da estrutura organizacional é distribuir a autoridade, definir as atividades, os setores e os cargos e a responsabilidade dessas áreas. E também definir uma forma de especificar o seu sistema de comunicação. Então, como vai ser a forma de comunicação, como que eu vou confirmar o registro, como que eu vou formalizar uma ação, é um memorando, é um e-mail, é um WhatsApp com contato, mas isso é o que traz a estrutura organizacional, você define como que vai ser realizada essa comunicação. E aí os elementos dessa estrutura, definição das atividades, o que cada atividade, cada área pode fazer, escolha dos critérios para departamentalização, como que eu vou criar os meus departamentos, quais são as características que eu vou adotar, vai ser por função. Não, tá tranquilo, Evanilson. A gente acabou de começar.
escolha vamos fazer a centralização e descentralização das áreas de apoio, localização de assessorias, amplitude e controle e os níveis hierárquicos, então, diretor, gerente, supervisor, quais são os níveis que eu vou criar e como que esses níveis interagem entre si. Os sistemas de comunicação que nós vamos utilizar, por exemplo, eu trabalho muito com e-mail. Tem áreas que preferem trabalhar mais com WhatsApp. E isso é um desafio para toda vez que entra uma forma nova de se comunicar, é um desafio que a gente vai enfrentando. Por quê? Porque vocês mesmos comentaram na aula lá que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação porque ela é mais ágil. E realmente isso é uma grande vantagem para a comunicação e tomar de decisão. Olha, vamos fazer assim, já tomou a decisão e vai para frente. Em alguns lugares, é ágil para tomada de decisão. Boa noite, Tamara. É ágil para tomada de decisão, porém, tem o impacto de não ficar formalizado. Por exemplo, a troca de mensagem é muito rápida, o volume no grupo vai cada vez mais rápido, e isso faz a gente se perder no meio de tantas mensagens, e alguma coisa pode passar batido. Então, existem empresas que utilizam o WhatsApp para agilizar, mas formaliza o e-mail para poder manter uma estrutura organizada para eles. Alexandre, qual que é o certo e qual que é o errado? Qual que vocês acham que é certo e qual que vocês acham que é errado? Usar o WhatsApp sem documentar, usar o WhatsApp e documentar depois. Qual que é o certo e qual que é o errado, pessoal? A Ana colocou aqui documentar depois. O Evanilson foi documentar. E perfeito, os dois acertaram. Não tem certo e errado, depende da estrutura organizacional. Se para a forma como a organização funciona, tá tudo bem sem documentar lá só mandou o WhatsApp, tá funcionando, vai assim. Não, tem que documentar, aí é aquela questão da formalização, especificar o sistema de comunicação. E as duas formas vai estar certo se der certo para a empresa. Então, as duas formas estão corretas, tanto da Ana como do Evanilson. Bom, as características das estruturas tradicionais têm o alto nível de formalização, é muito formal, a comunicação é sempre muito documentada, sempre tem um processo, uma etapa que a gente precisa fazer para poder informar alguma atividade, fazer uma compra, fazer um pedido, uma solicitação. É muito formalizado. Então, em algumas empresas, o cara do TI, para ele ir atender uma pessoa, ele precisa ter um chamado no sistema tal que vai funcionar para ele ser acionado para fazer o atendimento. É uma formalização. As relações são operadas no conceito de comando, seguindo aquela questão das Forças Armadas, né? Então, a gente tem uma hierarquia para seguir, inclusive a comunicação entre os departamentos respeita essa hierarquia. Eu vou falar com o supervisor da área de tecnologia para ele poder acionar a área financeira. Eu vou falar com o meu supervisor da área de tecnologia para ele poder falar com a área de compras. Mas eu tenho que manter essa hierarquia. Eu, por exemplo, não poderia ir direto no gerente financeiro para poder resolver um problema. Teria que seguir a cadeia de comando, e aí depende de novo da organização. Especialização elevada. A área de TI é formada por uma equipe especialista em TI. A área de RH é formada por uma equipe especialista em recursos humanos. Marketing, especialista em marketing. Então, as áreas são muito especializadas. Isso ajuda bastante a comunicação entre eles, e aí precisa fazer aquela questão do ajuste, né? Como que eu trabalho a bordo ali, né? Como que trabalho a fronteira da área. Por exemplo, cara de tecnologia, ele é especialista numa área, aí o problema está entre a área que ele é especialista e o software que está sendo implementado. De quem que é o problema para aquela máquina funcionar?
Então, se o cara é especialista, por exemplo, em software básico, Windows, Linux, e aí a ferramenta que ele está tentando que o cara está tentando instalar não está funcionando, seja por permissão, seja por qualquer fator, essas áreas precisam conversar entre elas para poder chegar num consenso e resolver. E esse consenso é um dos problemas que trazem a estrutura tradicional. Por quê? Eu não consigo garantir que minha área só vai falar daquilo. Existem outros problemas que ocorrem ao redor e isso é dinâmico. E como eu não consigo fazer isso, o que acaba acontecendo? Essas áreas têm que conversar entre elas. E esse conversar entre elas depende muito mais do jogo de cintura dos meus colaboradores do que da regra que a gente montou. Então, às vezes é necessário, olha, tenta você fazer isso, tenta você fazer aquilo. Vou contar um caso rápido que aconteceu logo que eu comecei a atender servidores. Quando eu comecei a fazer o atendimento de servidores, tivemos um problema lá que era o servidor estava travando. E estava com problema normal, isso é um problema que a gente pegava com frequência. E a equipe de hardware foi olhar, olha, o servidor está tudo ok. Só que o técnico que era mais velho, que estava mostrando como que funcionava, olhou e falou, esse cara é novo. Peraí, acho que ele está com algum problema. Peraí, vamos tentar ver. Aí, a máquina está tudo funcionando, está tudo direitinho, passamos os testes possíveis, estava tudo funcionando direitinho. Aí o cara, não, mas eu não consigo instalar o Windows. Aí, beleza. O técnico sentou, tá bom. Eu vou testar aqui, tá falando que não está conseguindo instalar o Windows, vou testar para você, e aí a gente vê se pode ter um problema de hardware ou não. E o técnico foi lá, fez toda a configuração, só que como nós somos especialistas em hardware, a gente faz tudo pelo hardware, a gente não mexe muito no software básico. E tinha um esqueminha que a gente colocava um disquete, sem nada, e ele começava a instalar o Windows na máquina. A gente foi lá, fez todo o processo, o cara instalou o Windows inteiro, carregou tudo, 1h30 fazendo aquilo. Terminou de instalar, subiu o Windows, ele chamou o usuário que era o cliente, o Windows está funcionando? Está funcionando. Subiu. Beleza, eu estou formatando a máquina, porque não é um problema de hardware. E foi passar para o cara. A hora que ele falou que ia formatar a máquina, que não era um problema de hardware, você vê o cara gelando lá na frente dele. Por quê? Porque o que acontecia? O cara não conhecia a máquina, não sabia de alguns macetes que existiam naquela época, e acabou colocando o problema como hardware. Aí, depois de um tempo, a gente sentou, olha, a gente sabe como funciona, a gente sabe que é mais fácil colocar a culpa no hardware, mas, nesse caso, é um problema de software básico. Você precisa de ajuda para instalar, a gente te ajuda, né? Não vai colocar problema de hardware na máquina. E aí perceba que não teve uma interação, não subiu o nível lá. Por quê? Os três já sabiam que o problema estava ali dentro e precisava ser resolvido porque o cliente precisava da solução. Então ali teve um jogo de cintura do técnico para poder auxiliar. Mas é uma coisa que acontece, e aí poderia, por exemplo, simplesmente o cara formatar a máquina, virar as costas, não é problema de hardware, tchau. Percebe como que a estrutura pode impactar? Por um lado foi positivo, meu técnico sabia, conseguiu resolver. Mas ele poderia simplesmente dar as costas para o cara e falar, se vira aí. Bom, é impossível elaborar um conjunto de normas que cubra todas as situações. O momento que nós vivemos hoje mostra bem isso, né? A gente não conseguiria prever que em 2020 todo mundo ia ter que realizar os trabalhos de casa, fazer as atividades de casa. Isso e como a gente não consegue prever isso, depois que acontece, aí agora a gente tem algumas soluções que podem ser implantadas. Se eu não me engano, a Ruth, na quarta-feira, tinha comentado que levou um mês para decidirem como que seria o processo. Em algumas empresas, no momento que falaram que era para melhor manter os colaboradores em casa, no dia seguinte eles já tinham definido que a partir de tal data eles iam fazer esse trabalho. E assim, não é certo ou errado. A empresa precisava se adequar àquele momento, a empresa precisava se ajustar naquele momento. Hoje, por exemplo, se por acaso daqui 1 ano e meio surgir um momento que precisa todo mundo não sair de casa de novo para realizar as atividades, muitas empresas estarão com um plano para poder seguir nessa situação.
Necessidade de respostas ágeis, aí não dá tempo para a gente poder ficar buscando como vai ser feita, criar uma regra para aquilo, então a gente resolve o problema primeiro e depois documenta a melhor forma, ou vai pensando numa melhor forma de atender aquela situação. E relações reais acontecem para todos os lados. Por mais que eu tenha uma hierarquia de comando, nada me impede de conversar com pessoas de outro setor, e lógico que isso acaba gerando, eu gosto muito de falar com o Alexandre é mais tranquilo para algumas situações. Tem situação que não é bom falar com o Alexandre, eu prefiro falar com uma outra pessoa. E aí, esse tipo de coisa, os departamentos acabam pegando e fica mais simples. Aqui um caso que acontece com muita frequência é o registro de orçamento. A gente controlava o orçamento das empresas terceirizadas. E quem mandava os orçamentos para os diretores, para os gerentes, era eu que mandava por e-mail. Então o pessoal falava comigo pelo telefone, mas não associava o Alexandre suporte com o Alexandre técnico que ia atender. E chegava lá no dia caiu um no-break aqui. Olha, esse no-break foi feito um orçamento para poder trocar as baterias, mas vocês reprovaram. E aí, infelizmente, vocês não quiseram manutenção, não quiseram pagar a bateria por isso. E aí, o que o pessoal pensava? Eu vou falar com o Alexandre então. Não, pode falar com o Alexandre que não tem problema. Só que o Alexandre que estava na frente do cara era o mesmo que atendia o telefone lá em cima. E as pessoas não conseguiam associar isso. O que acabava acontecendo? Precisava de jogo de cintura, às vezes para não deixar o cara enrascado, né? Porque às vezes ele que reprovou o orçamento, ele fala, aquele orçamento que eu te mandei que você reprovou, teria resolvido isso. Então, precisava muito desse jogo de cintura, mas geralmente a gente conseguia se relacionar, conversar com as pessoas de diversas formas. Um exemplo na questão de relação. A gente com plantão, o pessoal do plantão ligava meia-noite, 1h da manhã. Putz, ainda bem que é você. Até que um dia a gente foi ver. Por que você fala que ainda bem que é você? Não, porque tem um técnico, quando a gente liga, parece que a gente fez a pior coisa do mundo, né? E aí, qual que era o problema? O técnico estava atendendo mal os clientes. E isso chegou de uma forma informal. Porque a pessoa teve confiança para repassar o problema para mim, mas ela sabia que não ia ser feito uma capacitação do técnico, poder mostrar para ele a forma correta de fazer. E aí surgem as organizações informais que quebra toda essa questão de estrutura, né? Ela começa de uma forma, não tem uma estrutura, e o objetivo é chegar no resultado, atender uma demanda, resolver um problema de uma forma mais rápida possível, e aí ele acaba saindo um pouco dessa estrutura organizacional. Depois a gente entra nas formas de departamentalizar tudo isso. Então aqui eu elenquei as formas de departamentalização, de uma maneira mais resumida. Então a gente pode fazer uma forma funcional, então a divisão de atividades acaba sendo feita por área de conhecimento, que é necessário para a realização da atividade. Então eu posso falar da área financeira, da área de RH, da área da saúde, da área de engenharia, ali dentro poderia quebrar isso em elétrica, mecânica, civil. Permite maior especialização de áreas técnicas, então, quando eu vou falar em área funcional, eu estou pegando o corpo e trazendo a parte técnica para a empresa. Geográfica, aí o que muda? Eu estou pensando nas características regionais para poder atender. Então, por exemplo, a equipe que atende o Sudeste tem características específicas que ele não vai ter no Norte e no Nordeste. No Nordeste vai ter outras necessidades que o pessoal do Sudeste, por exemplo, pode não ter. Então eu crio regionais e aí eu monto isso por área geográfica. Se for numa situação de uma multinacional, posso fazer o pessoal que atende a América do Sul, o pessoal que atende a Ásia, o pessoal que atende a Europa, a América do Norte e a América do Norte. Então eu posso separar isso em regiões para ele poder tratar e poder atender as necessidades daquelas regiões. Por processo, aí a divisão de atividades conforme o processo, e aí eu tenho processo de fundição, processo de usinagem, processo de montagem. E nesse tipo de departamentalização, a gente tem um alto nível de especialização em cada uma das áreas.
o cara fica especialista naquela atividade. Vantagem, quanto mais especialista você fica, mais rápido você resolve os problemas. Então não tem problema que demore tanto para resolver. Desvantagem, a hora que eu saio um pouquinho daquela zona de conforto da minha equipe, eu tenho dificuldade para eles poderem aplicar e resolver os problemas de outras áreas, por exemplo. Então a gente vê muito problema quando tem departamentalização do processo, junção de áreas. O pessoal da equipe de hardware vai juntar com a equipe de software. Então o cara que atendia hardware vai atender software. E o cara que atendia software vai atender hardware. Pronto. Os dois eram especialistas em uma coisa. O que acaba acontecendo dentro do departamento? O pessoal começa, eles mesmos, a fazer uma atividade voltada. Eles mesmos começam a fazer uma atividade voltada para o. Não sei se eu Eles mesmos começam a fazer uma atividade mais relacionada com aquilo que eles já faziam. Então, eles não saem da zona de conforto. Então, a equipe do departamento de TI, que vai atender software e hardware, acaba atendendo só uma equipe só atende o hardware e a outra equipe acaba atendendo só o software. Então, eles continuam separados. Então, essa seria a situação por processo. Por clientes, então aí quando os meus produtos são quando a organização trabalha com diferentes tipos de clientes, então eu posso pegar os bancos, por exemplo, trabalha com pessoas físicas e pessoas jurídicas. Posso pegar dentro de pessoas físicas, eu posso classificar isso em outra categoria. E aí eu vou colocar lá personalité, até a partir de um determinado valor que ele tenha na conta, eu vou fazer um atendimento diferenciado para esse cliente. Então, existe essa separação por clientes também. Permite conhecer melhor a necessidade de cada cliente, e aí você percebe a mudança, né? Quando eu vou falar com contas empresariais, a comunicação, todo o processo é para atender as necessidades dos empresários. Quando eu digo contas pessoas físicas, é para atender a necessidade de pessoas físicas. Então, a comunicação fica mais simples para o cliente. Por produtos, aí quando a gente tem uma diversificação muito grande de produtos, aí a estrutura acontece de acordo com o produto ou a linha. E aqui eu falei da Unilever, né, que lá produz o Dove, uma série de outros produtos. Então a gente conhece o produto, e ela tem uma linha voltada para esse produto que vai fazer toda a comunicação, vai atender todas as características, todas as necessidades para esse produto. Melhora os aspectos referentes à produção, comercialização desses produtos. Isso como está tudo focado para o produto, acaba ficando busca melhoria o tempo inteiro de processos e comercialização deles. Por período, aí quando eu tenho os turnos nas empresas, e aí pode ser trabalhar o turno da manhã, da tarde e da madrugada, por exemplo, o período da noite e a madrugada. E aí as unidades são diferenciadas pelo turno. Turno 1, turno 2, turno 3, depende da forma como a organização pretende utilizar. E aí a gente entra na amplitude de controle. A departamentalização ocorre em função do quanto que o chefe consegue comandar. Então aí dependo da limitação da chefia para poder atender essa demanda. Então, por exemplo, o Evanilson, ele tem um limite muito maior, consegue trabalhar com 20, 50 pessoas na equipe dele. O Alexandre trabalha com até 15. Então, o Alexandre vai ter uma equipe de até 15 pessoas lá para ele, enquanto o Evanilson vai conseguir atender 50 pessoas. Por quê? Porque aí está baseado no quanto que eu consigo controlar, o quanto que eu consigo comandar na equipe. Tudo bem? Tranquilos até aí? Lembraram? Ana S. Tranquilo. Bom, e aí a gente entrou nas estruturas inovativas. O que acabou acontecendo?
A gente começa a perceber que turno, manhã, tarde e noite, algumas empresas precisa de algumas áreas que tenha que trabalhar 24 horas. Depois a gente começa a perceber que eu preciso fazer um atendimento diferenciado para o cliente. Então, dentro da estrutura tradicional, eu começo a perceber que em alguns departamentos, em algumas áreas, tá tudo ali dentro, né? Então, numa organização inteira, eu tenho todas essas estruturas funcionando. Ou não todas, mas eu posso ter o conjunto delas trabalhando ali, atuando, atuando na mesma organização. E aí, para delinear as formas estruturais que operam com flexibilidade, foi criada a estrutura inovativa para poder atender aquela coisa que a estrutura tradicional não conseguia resolver. Então, a formalização fica mais baixo, e aí sim, foca muito mais naquela questão de vamos resolver o problema, não, né, então vamos buscar o tempo inteiro resolver situações, resolver problemas. Utiliza de formas avançadas de departamentalização, então por centro de lucros, unidades de elevado grau de autonomia, porém ligados à empresa mãe, porque o sistema financeiro, as decisões estratégicas e políticas permanecem centralizadas. Quem toma a decisão sobre as estratégias é a matriz, mas o lucro, o centro de lucro, ele tem autonomia para decidir como que ele vai alcançar aqueles objetivos e metas estratégicas que foram propostos. Pode ser por projeto, as pessoas ficam agrupadas em função do projeto no qual estão alocadas. É criado departamentos temporários que permite que as pessoas desenvolvam diversas habilidades, porque o projeto, vocês vão ver hoje que o objetivo ele ter começo, meio e fim. Então, é temporário, porque depois que terminou o projeto, as pessoas ou são alocadas em um novo projeto ou voltam para suas funções anteriores. Matricial utiliza simultaneamente dois ou mais tipos de departamentalização. Aí esse é o caso que a gente estava comentando lá na parte tradicional, e aí a gente falou bastante da parte matricial no final da aula. Só que quando a gente vai falar em gestão de projetos, a estrutura matricial volta, então a gente vai poder passar por ela novamente. Celular, quase total ausência de estrutura e caracteriza por alta flexibilidade. Então, são células que realizam as atividades, então, e é muito flexível. Na indústria, a gente poderia falar das células de manufatura flexíveis, então, não depende só do tipo de produto que chega para fazer, porém, ela não fica presa só àquele produto, ela consegue produzir diversos produtos para atender a demanda. E aí, para um exemplo que não é tão bom, mas a gente pode utilizar, são as células terroristas. Ninguém fica sabendo o que está acontecendo até que acontece. Então, são exemplos de como funciona uma estrutura celular. Você não sabe quem está mandando fazer o quê, mas o cara chega numa hora que acontece algo ruim com toda a sociedade. E estrutura para novos empreendimentos. As atividades de inovação operam separadas de rotina. Vou pegar o exemplo de escola, porque aí fica mais fácil de visualizar. O que seria uma rotina de uma escola? A gente na aula e começa o conteúdo. Então, a escola é a atividade rotineira. O professor preencher as atividades, documentação. Vamos supor que uma determinada escola quer implantar um sistema de realidade aumentada, que seria uma nova tecnologia. A escola não vai parar de dar aula, não vai parar de ensinar os alunos. Ela vai separar uma equipe que vai pesquisar como fazer, como viabilizar esse projeto de realidade aumentada. E aí a equipe de inovação vai começar a pesquisar, tentar implantar, e vai trazendo esse produto, vai testando esse produto. À medida que eles vão avançando, algumas coisas podem se tornar útil para os alunos que estão em sala de aula normalmente, e outras coisas vão perceber que aquilo não funcionou tão bem como eles esperavam. E aí eles acabam tirando e não colocando isso para rodar. Mas então eu tenho uma equipe separada que não interfere nas atividades rotineiras da empresa. E agora sim, a gente vai falar de técnica de gerenciamento. Tudo bem com a revisão da aula de quarta?
Tudo bem? Ótimo. Bom, então vamos lá. Do que as empresas são feitas? Do que até agora, o que a gente falou que as empresas são feitas? Pode falar, não tem problema. Departamentos, ótimo. Pessoas, boa, Ivanilson. O que mais? A união açúcar, tá. Mas a união, o que gera o açúcar da união? Produto e cliente. Ótimo, vou colocar produto lá em mercadorias, clientes está lá em pessoas. Financeiro. Percebe que prédios, pessoas, materiais, mercadorias, vocês têm em todas as empresas. Serviço que a gente entrega lá para a empresa. Faltou alguma coisa aí, pessoal, em tudo que vocês falaram para mim? Vocês acham que faltou alguma coisa? Evanilson, qual que é a primeira coisa que você faz quando você chega na empresa? Ótimo. Vai lá e marca o ponto. Perfeito. Depois, você marcou o ponto, qual que é o próximo passo? Se troca. Aí é o uniforme, né? Liga o computador. E aí você faz o login na rede. Login na rede. Tem algum procedimento que é a primeira coisa do dia que você tem que fazer? Perfeito. Olha lá, o Lucas vai fazer o gerenciamento de leads. Então, primeira etapa do que o Evanilson, primeira coisa que ele tem que fazer quando chega na empresa é registrar que ele chegou. Então, quando a gente fala se falta alguma coisa, as empresas são montadas por processos e projetos. Então, toda empresa deve ter um conjunto de atividades e procedimentos que vai fazer chegar no resultado que vocês querem. E aí ele vai definir uma qualidade, vai definir uma forma como esse produto vai ser feito, a forma como o seu produto vai ser entregue. Então, primeira coisa, o que seria um projeto, né? É um conjunto de procedimentos que, postos em ação, realizam um trabalho com começo, meio e fim, dentro de um tempo previsto e através da mobilização de recursos previamente quantificados. E aí eu vou pedir um favorzão para vocês. Anotem a definição de projetos para mim. E se vocês terminarem, vocês dão um ok aqui no chat. Ana, anota para mim a definição de projetos. Aí depois eu vou falar para vocês de anotar de processo também, mas por enquanto só de projetos. Beleza, Lucas? Então, característica de projeto. Primeira coisa, ele tem que ter começo, meio e fim. Então, eu tenho que saber que ele vai, em algum momento ele para. E eu vou mobilizar recursos previamente quantificados. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que o projeto ele sempre vai ter um início, vai ser realizado, vai ser desenvolvido, e uma hora ele termina, tá? Essa é a primeira coisa que o projeto tem para nós. Processos. Conjunto de procedimentos planejados e articulados entre si
que, quando mobilizados, geram uma ação contínua para o cumprimento de uma função dentro da organização. Então, a diferença entre projetos e processos é que o projeto tem o ciclo de vida previsto e definido, e um processo é contínuo e recorrente. E aí pode ser repetido inúmeras vezes, o quanto for necessário. E aí vai produzir o mesmo efeito. Então, o que acaba acontecendo? Vocês têm alguma ideia? Alguém pode me dar um exemplo de um projeto? Revitalização de uma praça pública. Ótimo, Lucas, excelente. Por quê? A revitalização da praça pública vai gerar um orçamento para saber quais atividades vão ser feitas. Então, eu vou saber quanto de recurso eu vou ter que utilizar. Aí eu vou definir um prazo para iniciar essa revitalização. O processo de realizar a revitalização vai ocorrer e vai ter uma data limite, uma data final, para que ela seja entregue. Então, isso é um projeto. E o que seria um processo dentro dessa praça pública? Ótimo, Ana, projeto de um prédio, vale? É isso mesmo. A construção de um prédio é um projeto, é um empreendimento que a gente projeta. O quanto vai gastar para construir, os investimentos necessários, e aí ele começa, tem toda a parte de construção, e no final que eu vou ter um produto entregue lá, que é o prédio pronto. E um processo, vou pegar a revitalização do Lucas. Qual que seria a ideia de um processo para essa praça pública? Prédio marketing. Beleza, isso mesmo. Como que eu faria um processo para essa praça pública agora? Olha lá, a Márcia teve um projeto de laboratórios de atividades físicas lá no hospital que ela trabalha. Demorou 5 anos. Márcia, você sabe, tem ideia de quanto tempo não, qual que era a previsão de entrega? Qual que era a estimativa de tempo? Olha lá, estava estimado em 3 anos, e aí teve atrasos, e aí pode ser por N motivos, recurso financeiro, fornecedor, uma série de fatores que impactam no projeto, que acabou atrasando em 2 anos a entrega desse projeto. E, e percebe que é uma coisa que acontece constantemente, né? Se vocês forem olhar, a gente planejou que vai fazer numa determinada, para entregar numa determinada data, e a gente vai lá e erra. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente passa uma atividade para vocês lá, uma tarefa, e vocês falam assim: nossa, essa tarefa vai demorar o dia inteiro para poder entregar. De repente você começou a fazer, em 2 horas você acabou. Em contrapartida, às vezes você fala: não, essa tarefa é rapidinho, em meia hora eu acabo. E aí você estimou lá que em meia hora ia acabar, levou um dia inteiro para poder terminar a tarefa. Já aconteceu com vocês isso? Ó, com o Lucas aconteceu hoje, com a Márcia já aconteceu. Mas você errou para mais ou errou para menos, Lucas? Olha lá, enrolou no processo de preparo e aí acabou atrasando a estimativa dele. Ele pensou que ia fazer um determinado período e acabou levando mais tempo do que ele tinha estimado. E isso acontece porque nós somos péssimos em estimar tempo, tá? Depois eu vou. Depois a gente vê outras formas de fazer isso. Bom, mas e aí? O que seria um processo para depois da revitalização da praça pública? Qual que seria o processo para vocês? Tá.
A revitalização, o projeto passa por todas essas etapas. Então, o que ele vai fazer? Eu vou lá definir o orçamento, definir quais são as atividades que vão ser feitas, contratar os recursos necessários, então fornecedores, realizar a revitalização, entregar a praça revitalizada. Acabou. Projeto encerrado. Vou pegar o caso da Márcia. Pensamos lá no laboratório, para desenvolver o laboratório, começo a planejar o local, preparar o ambiente, fazer a contratação da equipe necessária para fazer a parte elétrica, a parte da construção que é necessária. A partir do momento que construiu, está tudo preparado, coloca a equipe para fazer as atividades, o projeto está encerrado. Agora, o processo, eu tenho que manter essa praça pública limpa, então eu posso fazer um processo de gestão para limpeza. Então, toda segunda-feira, às 10 da manhã, a equipe de limpeza vai passar nessa praça para poder fazer a limpeza e manutenção necessária para manter a praça revitalizada, a praça organizada. Percebe que agora eu já não estou mais revitalizando ela, estou mantendo a praça limpa e organizada para poder receber as pessoas. Então, um processo é aquela coisa que eu vou fazer de forma repetida várias vezes quantas forem necessárias. Sim, pode ser, ele pode ficar pós-projeto. Depois que o projeto foi entregue, aquela coordenação de manter ele funcionando, as etapas que são necessárias entregar repetidamente, é um processo. Quer ver um exemplo muito, muito claro para vocês? Logo quando a gente pensou em fazer as aulas direto, assim, do jeito que a gente faz desde o primeiro dia, viabilizar aquilo, colocar para rodar, era um projeto. Olha, vamos tentar utilizar essas ferramentas, vamos fazer com isso, vamos fazer com aquilo. A gente testou várias coisas para poder fazer funcionar. Era um projeto. A partir do primeiro dia de aula, que o projeto funcionou e a gente conseguiu fazer a aula, ele se torna um processo. Por quê? De segunda a quinta, todos os dias das 7 até 8h30, 8h45, os professores já dão a aula, ficam durante a aula com vocês para poder fazer a aula comumente com vocês. Então virou um processo. O projeto era, vamos fazer isso virar ao vivo. A parte de contratação dos colaboradores, aí tem duas situações, Márcia. Eu posso contratar os colaboradores para atender os meus recursos humanos para atender o projeto. Aí eu posso uma equipe especialista, por exemplo. E aí depois eu contrato as pessoas que vão realizar as atividades necessárias para poder entregar o produto ou serviço. Então, depois que o projeto está implementado, funcionou, atendeu as necessidades, agora sim, eu preciso de algumas atividades que vão ser repetidas até que for necessário. E aí essas atividades nós chamamos de processo. Ficou clara a diferença entre projeto e processo? Tudo bem? Perfeito. Então, projeto, começo, meio e fim, ele tem data para começar, tem data para acabar. Processo é contínuo, eu vou realizando as atividades. Nada impede de que o meu processo seja melhorado. Eu posso melhorar processos de N formas, mas a ideia é que isso vá melhorando, mas é uma atividade que eu vou repetir o tempo todo. Bom, e o que é o PMI, né? Project Management Institute. Ele vai certificar os profissionais de gestão de projetos. E aí ele vai usar isso por meio de colaboração, educação, pesquisas globais. Aí ele já preparou mais de 3 milhões de profissionais em todo o mundo, voltada para a economia de projetos. Que esse seria a economia futura, que trabalhos e indivíduos são organizados em torno de projetos. Então, para o PMI, as pessoas vão ser voltadas para atender projetos. E em 2019 ela completou 50 anos. O que acaba acontecendo? Esse instituto, ele tem o objetivo de preparar as pessoas para gerirem projetos.
Então, por exemplo, no caso da Márcia lá, implantaram o, o laboratório e aquilo é considerado um projeto. Ah, teve atraso, não conseguiu atender, o que o PMI vai fazer? Ele vai levantar os problemas que surgiram, vai identificar quais foram os problemas, e ali ele vai falar, olha, se você tivesse seguido esse modelo, provavelmente você conseguiria resolver isso, provavelmente você contornaria isso. E aí ele vai trazendo boas práticas no nosso dia a dia. Essas boas práticas são feitas pelo PMBOK. O que é o BOK? Body of Knowledge, que seria corpo de conhecimento. Tudo aquilo que a gente escreve, documenta, aquilo que vocês anotaram lá, por exemplo, projetos agora que vocês anotaram, aquilo faz parte do corpo de conhecimento. À medida que vocês vão tendo contato com isso, interagindo com isso, esse conhecimento vai aumentando, vocês vão trazendo mais corpo para esse conhecimento e vai melhorando isso, e aí você começa a criar os seus procedimentos. E aí é o que o gerenciamento de projeto acaba trazendo. Tem coisas que você utiliza do PMBOK, tem coisas que você fala, olha, isso eu não utilizo. Por projetos que eu atuei, não necessitaram dessa etapa. Então, o PMI define o conhecimento de projetos como um termo que descreve conhecimento no âmbito da profissão de gerenciamento de projetos. Então, ser um gerente de projetos é uma profissão. E o conhecimento de gerenciamento de projetos inclui práticas tradicionais, comprovadas e amplamente aplicadas, bem como práticas inovadoras que estão surgindo na profissão. Então, o que ele acaba trazendo? Termo de abertura. A gente vai falar mais disso para frente, então não se preocupe com esse termo agora. Mas termo de abertura. Existe um documento que vai falar que iniciou o projeto. E em alguns momentos, o pessoal começou a montar um documento que trazia essa informação. Olha, o projeto iniciou em tal data, prevê a entrega desse produto, desse serviço, na data X, com um orçamento de 500 mil reais. Então, ele estava ali, estava definido. A partir daquele momento que os interessados assinavam o termo de abertura, dava-se início ao projeto. Hoje, tem empresas que preferem não fazer o termo de abertura. O que seria o termo de abertura? Olha, você foi contratado, você vai fazer o projeto assim, 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 fiz a estimativa, inicio amanhã. E aí um e-mail meu já está sendo considerado como termo de abertura. Ótimo, boa, Lucas. Geralmente é a placa de início da obra. Geralmente, o projeto começou antes, mas o início da obra é o que ele vai considerar para a data de início do projeto. Mas teve um monte de etapa que foi feito antes que eles não consideraram aí. Mas é isso mesmo feito. Reconhecimento geral significa que o conhecimento e as práticas descritas são aplicáveis na maioria dos projetos. E aqui tem que detalhar bem. Aplicados à maioria não significa para todos. E na maior parte das vezes, o que existe é um consenso em relação ao seu valor e utilidade. Então, o que acaba acontecendo? Não é tudo que está lá no PMBOK que você vai usar para gerenciar um projeto, mas boas práticas estão ali que você pode aproveitar. E também, eu vou falar para vocês, não recomendo que vocês leiam o PMBOK de uma vez, por exemplo, são 700 páginas o último que tem agora. Não precisa ler aquilo tudo, vai com calma, vai etapa por etapa, entendendo quais são as etapas do projeto. À medida que você vai tendo convivência com aquele material, você vai percebendo que algumas coisas são padronizadas. E aí você vai aproveitando as ferramentas. Então, passo a passo, vocês vão avançando na gestão de projetos utilizando o PMI. Boa prática significa que existe um acordo geral, que a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas pode aumentar a chance de sucesso de muitos projetos e entregar o valor de negócio e resultados esperados. Olha que legal. Boa prática é um acordo de que a aplicação do conhecimento, mas eu vou aplicar o conhecimento com as habilidades, as ferramentas e as técnicas para aumentar a chance de sucesso.
Não quer dizer que só porque eu estou seguindo o PMBOK eu vou ter resultado, vou ter sucesso no meu projeto. Eu preciso, além de pegar aquele conhecimento que está ali dentro, eu preciso alinhar isso com a habilidade de comunicação, a habilidade de negociação, as ferramentas. Aí a gente tem N ferramentas, desde as ferramentas de tecnologia até mesmo as ferramentas de gestão. Então, tudo está dentro de uma boa prática. Eu vou precisar colocar todos esses processos na mesma, funcionando juntos para chegar no resultado que seria o valor para o nosso negócio. E padrão é um documento estabelecido por uma autoridade, e aí no caso o PMI, ou um costume ou um consenso geral como um modelo ou exemplo. Então, por exemplo, vocês já têm um padrão de forma de agir na sala. Como que vocês fazem? A maioria entra, boa noite, boa noite, boa noite. Começou a aula, vocês participam com alguma dúvida, respondem alguns questionamentos. Isso é um padrão que a gente já estabeleceu e foi colocado não de uma forma obrigatória. Vocês percebam que virou um costume nosso. As aulas também têm um costume. A primeira etapa, passar por uma revisão da aula anterior, mostrar o conteúdo da aula atual e depois fazer uma autoavaliação e o para pensar e responder. Isso já é um processo que nós criamos que virou um costume nosso. As apresentações, elas já são montadas pensando, vou usar o lembrar, vou usar a revisão, mas todos já vêm com isso de forma costumeira, né? Olha lá, o horário de início também. Exatamente. Virou um costume nosso. E o padrão de gerenciamento de projetos foi desenvolvido utilizando um processo baseado nos conceitos de consenso, consenso e abertura, devido a um processo legal e de equilíbrio. Então, para chegar nesse padrão de gerenciamento, não foi alguém que falou assim, não, isso é o padrão para gerenciar um projeto. Uma equipe sentou, discutiu, analisou diversos projetos, trabalhos, o que deu certo, o que deu errado, o que não funciona, o que funciona, e aí chegou lá e falou, olha, a maioria dos projetos que utilizaram essas práticas se deram bem. Os projetos que não utilizaram, teve mais problemas. E ali dentro eles começam a falar, olha, o que seriam as boas práticas? Bom, no termo de abertura é interessante você fazer para documentar que o projeto iniciou. Definição de escopo é uma atividade que deve ser realizada porque é necessário você saber o que vai ser feito e o que não vai ser feito, o que não está no escopo do projeto. E tudo isso está dentro das boas práticas. Não se preocupe com alguns termos, porque a gente vai passar por eles ainda mais para frente. A gente vai falar mais de gerenciamento ainda, tá? Então, projeto. O que seriam os projetos, os exemplos aí? Desenvolvimento de um novo produto farmacêutico para o mercado. Um projeto que está todo mundo atrás. A vacina contra o Covid. Por quê? Porque vai pegar lá, vai criar patente e vai poder aproveitar isso por muito tempo. Expansão de um serviço de guia turístico. Fusão de duas organizações é um projeto, depois que foi realizada a fusão, os processos, as atividades se tornam processos. Melhoria de um processo de negócio em uma organização. Então, o projeto é realizar a melhoria. A partir do momento que eu melhorei aquele processo, as atividades que são repetidas depois que o projeto foi entregue, depois da melhoria aplicada, é um processo. Aquisição e instalação de um novo sistema de hardware de computador para ser usado por uma organização. Exploração de petróleo em uma região. Modificação de um programa de software usado em uma organização. Realização de pesquisas para desenvolver um novo processo de fabricação. E construção de um edifício. Tudo isso são projetos. E aí, vou reforçar mais uma vez. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar produtos, serviço ou resultado único. Então, o projeto é para acontecer, ele vai ser realizado depois que ele foi
finalizado, ele pode entregar um processo, mas ele pode entregar um produto, pode ser o edifício pronto, o edifício acabado, pode ser as duas organizações juntas. E aqui os projetos são realizados para cumprir objetivos através de produção de entregas. O que vai acabar acontecendo? Vocês devem escutar, e aí isso vai acabar acontecendo, porque está muito comentado ultimamente, que existem outras metodologias de projetos. O PMI é uma metodologia. Existem metodologias ágeis, que é o quê? Devido à necessidade de mudança, eu preciso tomar ações e atender às necessidades dos meus clientes de uma maneira mais rápida. E aí a gente tem o Scrum, que é uma outra metodologia de projetos, que está muito difundida também, só que daí é um outro instituto que valida essa metodologia. O cumprimento dos objetivos do projeto pode produzir uma ou mais das seguintes entregas: um produto único, e aí a gente tem o prédio, tem um novo produto para o mercado, tem uma nova linha de produto de um carro, e por aí vai. Um serviço único, ou uma capacidade de realizar um serviço, por exemplo, entregar desenvolver um serviço de delivery para uma lanchonete. Então, o projeto é criar o serviço de delivery. Então, a partir do momento que a gente verifica uma forma de captar o pedido, entregar isso para o balcão lá para ele realizar o pedido e entregar na casa do cliente, quando isso está pronto, eu acabei o meu projeto. O que é o processo? O cara recebe o pedido, manda produzir lá o que o cliente pediu e entrega na casa do cliente. Esse seria o processo de atendimento de delivery. Um resultado único como um documento, por exemplo, projeto de pesquisa que desenvolve conhecimento. Vocês fizeram isso no plano de negócios. Qual que era o projeto? Desenvolver e responder até o item 4 do plano de negócio lá do meu plano de negócio.com.br. Então, aquilo é um projeto. E ele entrega um produto que é o documento lá que vocês entregam lá falando qual que é a sua missão, qual que é a estrutura, quais produtos você vai vender ou não. Projetos são empreendidos em todos os níveis organizacionais. Um projeto pode envolver um único indivíduo, uma pessoa só está trabalhando num projeto específico, ou um grupo de pessoas. E um projeto pode envolver uma única organização ou múltiplas unidades organizacionais. Por exemplo, uma única organização. No hospital que a Márcia trabalha, a organização pegou um grupo de pessoas para desenvolver o projeto das atividades para os pacientes. Múltiplas organizações. Uma montadora desenvolve um trabalho de exercícios para os funcionários com um centro esportivo, ou com educadores, com professores de educação física. Então, perceba que eu já tenho duas organizações atuando para atender um projeto. Empreendimento temporário. Então, os projetos são temporários, tem tempo. Suas entregas podem existir depois do encerramento. O que acontece? Depois que o projeto acabou, eu posso ter entregas depois disso. Podem produzir entregas de natureza social. Um exemplo de um projeto de natureza social. Vamos fazer uma campanha de arrecadação de alimentos para as pessoas com necessidade. Quanto tempo a gente vai arrecadar? Durante 30 dias. Então, o projeto é a campanha de arrecadação. Pode ser uma live, ótimo. Boa, excelente, excelente, Lucas. As lives que foram feitas pelos artistas. O objetivo era a arrecadação. O produto que eles entregam, o projeto é realizar a live para essa arrecadação. Isso é uma atividade social. Econômica. Vou fazer um projeto para movimentar a economia de uma determinada cidade. E aí esse projeto de economia vai trazer soluções para que a economia gire ali dentro. Por exemplo, não compre de grandes empresas, compre de negócios locais. Essa eu não fiquei sabendo, não. Do processo eu não fiquei sabendo.
E aí eu tenho também o material ambiental. Então, a construção de um monumento, por exemplo, que entrega para durar séculos lá, fica lá para toda a sociedade. Natureza temporária indica que eles têm um início e término. Vocês percebem que em projeto eu vou bater o tempo inteiro nessa questão. Vai ter início e fim. E não é porque o projeto é temporário que ele vai ter curta duração. Ele pode levar anos, que nem o caso do projeto no hospital lá, que levou 5 anos para ser entregue. E o final do projeto é alcançado quando ocorrer um ou mais dos seguintes fatores. Primeiro, o objetivo do projeto foi alcançado. Ótimo, alcancei lá, o resultado está excelente. Os objetivos não serão ou não poderão ser cumpridos. E aí a gente vai encerrar o projeto porque não vai dar para alcançar o objetivo que foi estipulado. Os recursos estão esgotados ou não estão mais disponíveis para a alocação do projeto. Então, pode acontecer. Ele é temporário, Lucas. A partir do momento que eles estão desenvolvendo para poder chegar lá, não sei quanto tempo vai levar, mas ele tem o projeto de construção dos materiais para poder atingir novamente a Lua, é um projeto que eles vão desenvolver e aí leva um tempo para poder chegar nele. E aí ele é temporário, por quê? As empresas lá estão investindo para poder fazer isso, entretanto, ainda não não conseguiram chegar no resultado, mas estão buscando uma forma de chegar. Pode não dar certo? Pode. Existem projetos que podem dar errado. E aí o que acontece? Tem duas situações. A primeira, projeto que deu errado, você pode olhar lá no planejamento, foi no planejamento que teve alguma falha. Ou não foi planejado algumas etapas, alguma coisa não foi feita. Então eu posso ter problema de planejamento e posso ter problema de acompanhamento também. Então, gerenciar o controle, verificar o que é necessário e o que não é, também impacta bastante, tá? Então, projetos podem dar errado também. E aí, o que acaba acontecendo? No controle, eu posso perder, acabar os meus recursos e não conseguir implantar o projeto que eu quero. A necessidade que o projeto foi feito antes não existe mais, então o cliente não quer mais o projeto concluído, uma mudança da estratégia da empresa pode acabar com esse resultado. A prioridade encerra o projeto, então mudou a prioridade da empresa, então aquele projeto não vai ser mais necessário. O gerenciamento organizacional fornece uma instrução para terminar o projeto. Putz, mudou a gestão. Alguns projetos que estavam rodando, provavelmente é um motivo para ele interromper. Recursos humanos e físicos não estão mais disponíveis, isso também encerra o projeto. E o projeto é finalizado por motivo legal ou por conveniência. Então, existem alguns casos que é necessário encerrar o projeto por conveniência da empresa para não correr o risco de o não dar certo aqui e causar prejuízos ainda maiores. Bom, o que o projeto faz? Né? O projeto ele acaba impulsionando mudança. Ele vai sair do ponto de vista de negócio. Um projeto destina se a mover de uma organização de um lado para o outro. Então, a gente sempre vai ver o estado atual. O objetivo é aumentar o valor de negócio e aí realizando as atividades A, B e C aqui para chegar no estado futuro. Então, nosso objetivo é agregar valor e aí o projeto é uma forma boa de fazer isso para as empresas. Eles permitem a criação de valor para o negócio, então e aí ele define valor como um benefício líquido, quantificável, derivado de um empreendimento de negócio. Esse benefício pode ser tangível, ativos monetários, capital acionário, serviços públicos, instalações, ferramentas, participação no mercado. Por exemplo, o Lucas está atuando no mercado e ele conseguiu, com o projeto dele, aumentar a participação em 30%. Ele teve um crescimento gigantesco agora. E eu posso ter os benefícios intangíveis, boa-fé, reconhecimento da marca, benefício público, marcas registradas, alinhamento estratégico, reputação.
isso aqui eu não consigo contabilizar. Bom, quanto que as pessoas acham que a marca é boa? Eu não tenho como contabilizar isso sem fazer uma pesquisa quantitativa ali. Mas as pessoas reconhecem a marca com base em algumas informações. Refrigerante, por exemplo. Qual que vocês pensaram? Todo mundo, Dolly? Boa. Mas é o quê? A Márcia já foi no que é o mais comum mesmo, Coca-Cola. Por que isso? As pe- a a Coca-Cola já tem esse reconhecimento como marca de refrigerante. E é tão forte que a Pepsi pegou e falou: bom, eu não vou conseguir ser a primeira no mercado no Brasil. Ah, tem Pepsi, pode ser? Ela já se posiciona como segunda. E isso ajuda para a empresa, para o crescimento da empresa. Bom, contexto de iniciação do projeto. Os líderes organizacionais iniciam o projeto em resposta de fatores que afetam a sua organização. Há 4 categorias de contextos que são fundamentais, e aqui a gente mostra isso, né? Cumprir requisitos regulatórios, legais ou sociais. Ah, teve uma mudança na legislação e a nossa empresa tem que atender. Exemplo muito bom para esse momento. O seu empreendimento pode abrir, mas as pessoas que estão dentro deles precisam ter a 1 metro de distância e todas elas têm que estar de máscara. É uma É um requisito de regulação. Ó, tem que estar assim. Senão a gente vai multar você. Percebe? As empresas vão se adequar para isso. Vocês devem ter visitado mercados, supermercados, algumas lojas, e eles colocam uma barreira de acrílico. Também foi para cumprir requisitos regulatórios. E aí, nesse caso, foi um requisito social, né? Para poder melhorar a segurança para os caixas, para as pessoas. Álcool em gel na entrada, ótimo. Isso é social. Atender pedidos ou necessidade das partes interessadas. Quem são as partes interessadas? As pessoas que querem que aquele projeto dê certo para poder usufruir dos resultados dele. Então, a gente chama essas pessoas de stakeholders, né? Mas são as pessoas interessadas no sucesso do projeto. Implementar ou alterar estratégias de negócios. Então, estratégia de negócios ou tecnológicas. Ah, os restaurantes, vou trabalhar com iFood ou vou trabalhar com o Zap? Qual ferramenta que eu vou usar? Percebe que ele vai direcionando para poder atender uma estratégia de negócio com a tecnologia. E melhorar, corrigir produtos, processos ou serviços. Então, como que eu posso melhorar meu produto, melhorar meu processo? E aí, esses são os contextos que trazem o início para o nosso projeto. E qual que é a importância de gerenciamento de projeto? Primeiro, aplicar conhecimento, habilidade, ferramenta e técnicas às atividades do projeto a cumprir os seus requisitos. Quais são os conhecimentos? Vocês já estão tendo alguns conhecimentos. Por exemplo, gestão de recursos humanos. Vocês estão aprendendo o que é necessário para gerir adequadamente as pessoas e atender a legislação sobre essas necessidades. Legislação empresarial. Todos os conceitos voltados à legislação para empresas. Técnicas de negociação. Como que vocês interagem, negociam para poder atingir o resultado desejado. Então, esses conhecimentos que vocês vão adquirindo, a gente colocou isso em caixinhas separadas, que a gente chama de disciplinas, mas no final das contas, essas disciplinas vão conversando entre si, e aí vocês vão adquirindo habilidades. Por exemplo, vocês que já conhecem, já começaram a conhecer um pouquinho mais sobre rapport, um pouquinho sobre PNL, começa a usar o rapport como uma forma de negociar com as pessoas. Ou, não, Alexandre, eu não tenho tanta vontade de falar assim. Eu não consigo falar tão bem assim com as pessoas. E aí, vocês podem usar a segurança que você traz, porque você geralmente só deve falar quando você tem certeza, e aí é uma característica sua.
Ferramentas. Aí você tem o rapport para negociar com as pessoas, as perguntas que você vai fazer para poder entender o que o projeto necessita. O gerente de projetos não precisa saber tudo da área. Aliás, as pessoas falam que é até melhor que ele não saiba nada, porque daí ele pergunta tudo, por que tem que ser feito, como que tem que ser feito. Isso é uma grande vantagem. E a aplicação desses conhecimentos, conforme vocês vão aplicando, vocês vão melhorando e a sua técnica vai ficando cada vez mais aprimorada. O gerenciamento de projeto é realizado através da aplicação e integração apropriada dos processos de gerenciamento de projetos identificados para o projeto. Então, existem diversos processos. A gente vai passar pelos principais nas próximas aulas, mas nem sempre você vai usar todos os processos. Às vezes você vai fazer, tem 47, eu vou usar 20. Tem 47, eu vou usar os 10. E pode ser que seu projeto chegue no resultado desejado só com 10. Por quê? Porque não é necessário, não é obrigatório seguir todos os processos, mas sim agir da maneira adequada para atender a demanda do seu projeto. Permite que as organizações executem projetos de forma eficaz e eficiente. Eficaz, fazendo o certo. Eficiente, fazer o certo com menor consumo de energia, ou seja, menor tempo, menor custo para a implantação. E os projetos são uma maneira-chave para criar valor e benefício para as organizações. Então, o objetivo de você implementar um projeto é para agregar valor para a organização. Então, vou melhorar um processo. Qual que é o objetivo? Reduzir custo, ou reduzir o tempo de fabricação, ou melhorar a qualidade do meu produto. Então, essas características estão agregando valor lá para o seu produto final. E agora a gente chegou em processo. Então, respirem fundo, que agora a gente vai falar de processos. É uma série de etapas criadas para produzir um produto ou serviço, incluindo várias funções, preenchendo as lacunas existentes entre as diversas áreas organizacionais, objetivando estruturar uma cadeia de agregação de valor. Então, o projeto ele agrega valor e agora o processo é um conjunto de etapas que eu vou realizar. Toda organização é uma coleção de processos que são executados. Então, nós sempre vamos executar diversos processos. Vou pegar o exemplo do Lucas. Ele fez a preparação do para-choque. Aí, para fazer a preparação, tem várias etapas que ele tem que seguir. Terminou a preparação, agora ele vai para o processo de pintura. Terminou a pintura, ele tem que deixar um tempo para secar. Não sei se eu estou certo, Lucas, mas a ideia qual que é? Ele tem etapas que ele tem que cumprir para chegar lá para chegar no produto final e entregar o para-choque para o cliente. Não existe um produto ou um serviço oferecido por uma empresa sem um processo. Então, a empresa, tudo aquilo que ela realiza, que ela entrega, existe um processo para ela concluir. E nas empresas, embora não estejam documentados e mapeados, eles são conhecidos e executados. Então, muitas empresas executam processos o tempo inteiro. A diferença é que ela não está mapeada, ela não tem um documento que fala o que tem que ser feito em cada etapa. E aí o que acaba acontecendo? Vamos supor que o Lucas precisou contratar uma nova pessoa para fazer o trabalho com ele. Para o cara poder fazer o trabalho seguindo o processo do Lucas, o Lucas vai ter que demonstrar o que ele faz. Se ele tiver documentado, ele pode escrever cada etapa do processo, o cara verifica as etapas e executa. Ali ele vai ser supervisionado, ele vai melhorando ao longo do tempo, à medida que ele vai executando, até uma hora que ele faz aquilo de maneira natural. E aí ele nem olha mais o documento. Só que hoje, a maioria das empresas não tem isso documentado. Geralmente é mais fácil colocar ele para aprender. Aprende com ele ali. Qual que é a vantagem? Não precisei documentar. Qual que é a desvantagem? Como não está documentado, a hora que eu troco a equipe, eu aprendo com alguém que estava fazendo. E geralmente ele aprende com vícios.
Um exemplo muito comum, os técnicos eles têm o hábito eles atendiam todos os chamados e depois eles subiam para a regional para etiquetar as peças e colocar o número de série. Eles não faziam isso no atendimento. Porque ele atende mais chamado assim, e depois ele só para um tempinho lá e aí ele acabava consumindo 1 hora e meia do dia fazendo isso. O processo documentado era atender o cliente, fechou o chamado, você fecha, marca que a peça foi a peça, documenta a peça e encerra o chamado. Como ele fazia isso só no final, ele vinha com esse vício no dia a dia. Entrava um técnico novo, as pessoas colocavam ele para aprender com o técnico mais antigo. E o que o técnico novo aprendia a fazer? Atende todos os chamados, fecha no final do dia. Até um dia que a gente, olha, para aí, tá aqui o documento, eu quero que vocês façam isso. Ah, os técnicos novos que entravam, antes de você ir atender com o técnico, eles vão te ensinar isso, 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 mas você tem que fazer assim. O técnico aprendia, começava a fazer, até que uma hora ele conseguia se desenvolver. Bom, para gerenciar projetos, ou processos, desculpa, existe o gerenciamento de processos de negócios. E aí existe uma empresa, um instituto também, que certifica a gestão por processos. E como que surgiu isso, né? Ah, esse gerenciamento ele foi difícil de chegar porque ele obteve sucesso e fracasso em várias outras tentativas. E aqui eu vou falar de algumas, vamos ver se vocês já ouviram falar. Nos anos de gerenciamento de qualidade total, que era uma gestão de projetos voltados para a qualidade total do produto. Depois, nos anos 90, começou a falar do Business Process Reengineering, que seria reengenharia de processos de negócios. Ele era um histórico de xadrez com excelentes sucessos e fracassos. O que acabava acontecendo? Em alguns lugares dava muito certo, em outras empresas dava completamente errado. E no final dos anos 90, surgiu o ERP, que é um sistema que tinha o foco, ganhou foco organizacional. E aí era a grande novidade da época. No final dos anos 90, surge o CRM, que aí é uma relação, é o gerenciamento de relação com o cliente. E também teve uma grande foco aí para o cliente. Só que acabou acontecendo, todas elas juntas, em alguns momentos davam certo, em outros dava problema. Então, por exemplo, quando eu entro com o meu CRM para o meu cliente, a comunicação com o meu cliente é excelente. Mas dependendo do nível de automação desse CRM, eu começo a tornar ela mais fria com o meu cliente. E aí eu preciso criar modificadores para melhorar esse relacionamento. BPM é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, documentar, executar, medir, monitorar, controlar e melhorar processo. Ele só quer garantir o processo ali. Então, primeiro ele tem que identificar o processo, saber o que tem que ser feito, a sequência de etapas que tem que ser feita. Depois disso, ele vai desenhar esse processo, mostrar etapa por etapa, para a gente poder entender o que vai ser realizado. E aí, inclusive, identificar gargalos ali no meio do processo para saber o que leva mais tempo, o que demora mais, o que consome mais energia. Depois a gente vai documentar esse processo. Então, aí eu vou escrever o que eu quero que cada atividade que seja realizada em cada etapa. Depois que eu documentei, aí eu coloco para execução. Ah, a pessoa está executando? Agora eu vou medir se isso melhorou. O tempo, quanto que ele atende por dia, quanto que ele atende por hora, quanto que ele atende por minuto. Eu começo a mensurar isso. Com, com dados, eu consigo monitorar se a pessoa está indo bem, se a pessoa está indo mal, se a pessoa está indo mais ou menos. E a partir dali eu controlo o tempo de resposta, controlo as atividades, consigo prever quais ações eu posso tomar quando vai entrar uma situação mais
com uma quantidade maior para o meu ou não. Então, o BPM não é só para automação de processos, ele também funciona para processos que não são automáticos. E os resultados pretendidos, consistentes e alinhados com as metas estratégicas da organização. Vocês perceberam que projeto e processo têm uma coisa em comum: atingir as metas estratégicas da organização. Aqui a gente tem as fases do projeto. Então, a gente entra lá no processo de planejamento e estratégia, análise do processo de negócio, desenho e modelagem do processo, implementação do processo, monitoramento e controle, refinamento do processo, e aí começa a melhoria em cima dele e ele volta para esse ciclo. Quais são os fatores que estão envolvidos aqui? Valores. Quais são os valores que estão relacionados com a empresa e com as pessoas envolvidas? As crenças. As crenças são fatores que interferem bastante. Por exemplo, a crença a pessoa pode acreditar que não dê certo uma determinada metodologia, e isso impacta diretamente no processo. A cultura organizacional também impacta no processo. Ah, foi sempre feito assim. Putz, mas muda. E aí, como que a gente vence a cultura? Como que a gente vai criando relacionamento para essa cultura melhorar? E a liderança. Tipos de processo. Vão existir 3 tipos de processo. Primário, que são os processos essenciais, eles têm que ser executados, não tem jeito. Os de suporte, que aí a gente vai gerenciar recursos, pode ser financeiro, atendimento ao cliente, e aí a gente são os recursos que nós vamos utilizar para dar suporte à entrega do produto ou do serviço que o processo primário atende. E o gerenciamento. E aqui a gente vai medir, monitorar e controlar as atividades do processo. Bom, dos 3, os 3 são importantes, mas quem não pode falhar para a entrega de produto ou serviço são os essenciais. Por quê? Porque ele que vai entregar o produto para o cliente. Posso ter falha no gerenciamento? Posso ter falha no suporte? Posso. Mas o produto final tem que ser entregue para o meu cliente. Bom, quais são os tipos de atividades? Valor agregado. Contratar o cliente dias depois da manutenção para verificar se está satisfeito. O que eu estou fazendo com isso? Olha, acabamos de fazer um atendimento com você e a gente gostaria de saber como foi se o seu problema foi resolvido, como que nossa equipe te atendeu. Você está satisfeito com a solução? De 1 a 10, que nota você daria para o nosso atendimento? Então, isso eu estou fazendo, estou agregando valor para o meu cliente. Nossa, o cara veio me atender e está verificando. Olha olha a diferença. A central me liga para fazer a pergunta, é uma pessoa falando comigo, certo? Eu mando um e-mail para ele responder um formulário. Qual que vai agregar mais valor para a empresa? Um e-mail com formulário ou alguém ligando para o cliente? Pós-venda, ótimo, Márcia, é isso mesmo. Quem que agrega mais valor? O e-mail com... Por que a ligação vai agregar mais valor? A ligação ela agrega muito mais valor porque disponibilizei uma pessoa para falar com o cliente. Então, nossa, alguém me ligou para saber como foi o atendimento. É diferente do você falar com a maquininha lá da gravação, né? Ah, aperta 1, aperta 2. A pessoa já liga já esperando para falar, aperta o 9. Handoff, transferência de controle. Transferir um cliente a outro departamento após identificar em que categoria está a questão. Às vezes, por exemplo, eu estou com um problema técnico. Aí você liga para a central de atendimento e a central ela percebe que o seu problema não é naquela central. Ela tem que passar para a equipe de nível 2. Então, ela vai te transferir para o nível 2. O que acontece na maioria das centrais? A hora que você contou todo o problema, a pessoa fala, não é comigo, peraí que eu vou transferir. Ela transfere. Só que em vez da pessoa ficar a par de tudo aquilo que você falou, a primeira pergunta que ela te faz é o que está acontecendo e você repete toda a história novamente.
Isso diminuiu o valor para o cliente. Imagina a seguinte situação. O cliente cair no saque pergunta. Olha lá, tem que falar tudo de novo, isso mesmo. Saque pegou a informação com você, passou todas as informações, perfeito. Aí ela fala, eu não vou conseguir resolver esse problema, vou te transferir para a equipe técnica nível 2. Te transfere. Só que a hora que o cara atende o telefone, começa lá, oi, Márcia, tudo bem? Eu percebi que você está com eu recebi a informação que você está com esse problema. Só para confirmar, começou quando? Ou seja, você já não tem que contar toda a história novamente, e aí o cara já está de posse da situação que você já contou lá atrás. Então, como que isso gera valor para você, para a empresa? Pô, eles pelo menos se comunicam, né? Falam um para o outro. E basta fazer um pouquinho diferente, pessoal. Não vou fazer muito, não, porque as pessoas já percebem a diferença. Controle e atividade de controle. Identificar exceções. Por exemplo, Alexandre, eu não consigo chegar às 7 horas. Tem problema liberar para entrar às 7h30? Então é uma exceção, não é todo mundo que faz isso. Em algumas situações existe a exceção que pode acontecer. Uma atividade de controle é um ponto de verificação específico de atividade em processo. Por exemplo, na central de atendimento, o tempo entre uma ligação e outra é 10 minutos. Se o atendente passar mais de 10 minutos na ligação, o supervisor dele tem que ir lá verificar o que está acontecendo. Por quê? Porque não é o tempo médio de ligação. Ele pode estar com algum problema que não consiga resolver. Então, o controle te dá soluções para você poder agir em situações que estão fora do normal. Caracterização de um processo. Como que a gente vai caracterizar esse processo? Primeiro, o processo tem que ter um propósito. Ele existe para entregar alguma coisa. Ele tem que atender uma expectativa. Então, ele vai atender uma expectativa específica. Precisa ter indicadores de desempenho para saber que está sendo entregue ou que não está sendo entregue. Tem um evento inicial, por exemplo, abertura de chamada, evento inicial. Aí todo o processo de atendimento, evento final, conclusão do chamado após a entrevista com o cliente. Pode ter regulações, aí depende da área que está atuando. Recurso de suporte, também é opcional. Saídas, aí eu posso ter a saída que vai para o contas a pagar, ou contas a pagar não, contas a receber. Posso ter a fatura que vai para o cliente. Posso ter uma abertura para um fornecedor. E eu tenho os passos que são essenciais, que são as atividades principais. E aqui é um desafio para vocês construir o processo para preparar um café. Qual que é o propósito desse processo? Fazer um café excelente para nós, certo? Expectativa. Café gostoso, saboroso. Indicador de desempenho. Como que eu vou saber que esse café está bom? Aí eu vou usar como indicador a votação das pessoas. Então eu vou colocar lá 3 carinhas, uma fazendo careta, uma nem boa nem ruim, e uma bem alegre. E aí com uma xícara vazia na frente dele falando, quero mais. Esse é o meu indicador de desempenho. À medida que eu perceber que esse café está ganhando mais carinhas felizes lá com a xícarazinha vazia, quero mais, eu sei que o meu café está ficando melhor. Se eu estiver recebendo carinha com careta, muitas carinhas com careta, pode ser que o processo de preparo do meu café precise passar por uma melhoria. Mas eu só vou saber disso se eu fizer o processo do café. Evento inicial. O evento inicial de todo café começa com o quê? Colocando a água para ferver. Alexandre, não faço assim. Eu primeiro coloco o filtro lá no coador de café e coloco o filtro e depois eu coloco o café e aí sim eu coloco a água para ferver. Beleza, tem que ter um evento inicial. Numa lanchonete, qual que seria o evento inicial? Não se preocupe, vocês não precisam fazer o café por enquanto, é só entender o processo. Mas o que acaba acontecendo? Qual que seria o evento inicial? Para uma lanchonete, o pedido do café.
Saiu o pedido do café. Então, ele vai passar pelas etapas de fabricação do processo para entregar aquele café para o cliente. Depois, regulações. No café não tem regulação, ele tem que ser bom. E segundo o Lucas, todo café é bom. A saída, o produto, café na xícara lá, entregue. Quais são os principais passos? A água tem que ser colocada para ferver, a quantidade de pó que tem que ser colocada no filtro do coador. Depois, passar o café. E a partir dali, você pode deixar para o cliente adoçar por conta, ou não, tomar pura, ele escolhe, e assim vai. Então, os principais passos são passos rápidos que têm que ser feitos e são primordiais para o café ser feito, para o café ser produzido. E aí eu poderia colocar outras coisas. O café tem que ser moído, tem que ser moído na hora. Eu já venho com outras situações atrás que eu posso colocar, e aí eu estou colocando no meu processo etapas para a produção do café para criar o diferencial. Percebe? Eu posso colocar isso como diferencial. Meu café é moído na hora. E aí eu venho lá e vou trazendo outras informações. Olha lá, tá vendo? Já começou a vir algumas ideias para diferenciar o produto. Isso mesmo, Cláudio. Perfeito. Tranquilos até aí? Projetos e processos? Ótimo. Então, a diferença entre processo e projeto é o seguinte: projeto tem começo, meio e fim. Processos é aquelas etapas que nós fazemos de maneira repetidamente, e aí a gente vai continuando etapa por etapa. Bom, então agora vamos lá. Avaliação. Primeira questão que vai aparecer para vocês é sobre certificações internacionais nas áreas de gerenciamento de projetos e de processos. O que não podemos afirmar é... Então, o que não podemos afirmar. CBPP é o nome da certificação conferida aos profissionais de BPM pela ABPMP. Então, o instituto que certifica os profissionais em gerenciamento de processos para negócios é a ABPMP, e realmente o nome do certificado é CBPP. Como eu não falei nisso na aula, então essa daqui eu já estou comentando, já estou avisando vocês que CBPP é o nome da certificação para BPM, tá? Então essa afirmação está correta. A certificação internacional representa um grande diferenciador na carreira de um profissional. Imaginem assim, você chega numa empresa e fala, olha, eu sou certificado pelo PMI em gestão de projetos, eu sou certificado pela ABPMP em gestão de processos. Isso dá um peso maior para você como profissional. Então, realmente, a certificação representa um grande diferenciador na carreira de um profissional. PMI é a entidade responsável pela certificação PMP. O processo de certificação profissional consiste em aplicação de um exame onde quem obtém êxito recebe um certificado reconhecido internacionalmente pela entidade certificadora, como são os casos da PMI e da ABPMP. E as certificações profissionais internacionais só são válidas nos Estados Unidos e na Europa. Qual que é a alternativa correta aí, pessoal? Perfeito, isso mesmo. Alternativa E. As certificações profissionais internacionais são válidas em todo o mundo, e não só na Europa e nos Estados Unidos. Parabéns. É isso aí. Eu falei para vocês anotarem o que era um projeto, né? Complete a frase. Chamamos de projeto ao conjunto de que, postos em ação, realizam um trabalho com começo, meio e fim, dentro de um tempo previsto e através de recursos previamente quantificados. Qual é a alternativa que completa corretamente a frase? Item A, planejamento e mobilização, procedimento e disposição,
criações e conquista, ações e disputa, procedimentos e mobilização. Maria, pode comer. Você foi lá pegar a próxima coisa. Ana B, Márcia E, Tamara E, Vanilson A, Cláudia E. Então, vamos lá. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Aí. Então, projetos é o conjunto de procedimentos que, postos em ação, realizam um trabalho com começo, meio e fim dentro de um tempo previsto através da mobilização de recursos previamente quantificados. Ótimo, é 2E mesmo. Então, é o conjunto de procedimentos que, postos em ação, realizam o trabalho com começo, meio e fim dentro de um tempo previsto e através da mobilização de recursos previamente quantificados. Então, alternativa E. Voltando lá. Já fizemos café? Aí. Então, a alternativa aí da questão 2 é a alternativa E. Então, depois vocês colocam uma foto lá, todo mundo tomando café no grupo do WhatsApp. Depois, 3. Qual é a diferença entre projeto e processo? Então, item A. O projeto só se aplica às áreas de TI, indústria e construção civil, enquanto que o processo pode existir em todos os tipos de organização. B. Projeto só acontece uma única vez, enquanto que o processo se repete indefinidamente até que se encerre seu ciclo de vida. C. Projeto é o mesmo que processo, porém, o primeiro está contido no segundo. D. Processos podem ser mudados, o que não ocorre com projetos. Nenhuma das alternativas está correta. Ah, não, tudo bem, Vanessa. Pode ser refrigerante. Lucas B, Ingrid B, Cláudia B, Ana Chile B. Todd está ótimo. Tamara B, Ivanilson B. Bom, projeto só acontece uma única vez, enquanto que processo repete indefinidamente até que se encerre o seu ciclo de vida. Essa é a diferença clássica entre os dois. Projeto tem começo, meio e fim, e ele tem que ser encerrado. E processo, ele vai se repetir o tempo inteiro. Ótimo, Lucas. A vida é um processo cheia de projetos. Então, aí você tem que seguir as etapas para poder alcançar os seus objetivos. Eu já falei que vocês conseguem tudo que vocês querem, hein? Mas é isso mesmo, Lucas. Viver é um processo. Agora, os projetos para você alcançar, que você quer atingir, são projetos. Olha, em um ano eu quero terminar a qualificação técnica em administração, em recursos humanos. Depois, em 4 anos, quero fazer uma formação tecnóloga para gestão de RH, quero fazer um curso, uma graduação em administração. E é isso mesmo, ele vai crescendo. E opa, isso aqui não... Isso aqui é a revisão. Qual a imagem o modelo circular transmite? A gente falou na aula passada, ele transmite uma imagem de maior colaboração, porque todos podem falar na mesma... participar nas áreas específicas e podem conversar entre elas. Para pensar e responder. Foi?
Você foi apresentado ao novo gestor de área, sua equipe atua no atendimento ao cliente e foi apresentado duas situações. Um novo serviço precisa ser criado para aumentar o tempo em que o cliente se mantém como assinante da empresa. Você precisa determinar a forma como seu cliente deve ser atendido pela sua equipe. Analisando as situações, qual delas você deve tratar como gerenciamento de projeto? E qual será utilizado como gerenciamento de processos? Por fim, defina os processos e as técnicas e ferramentas gerenciais. Então, vamos lá. Essa questão está montada em 3 etapas aí. Primeiro, definir qual etapa vai ser gerenciada por projeto, definir qual etapa vai ser gerenciada por processo, definir os processos e as técnicas e ferramentas gerenciais. Então, eu quero saber, das 2 etapas, A e B, qual vai ser gerenciada por projeto, qual vai ser gerenciada por processo. E depois vocês vão definir os processos e as técnicas e ferramentas gerenciais. O que são processos, o que são técnicas e quais são as ferramentas gerenciais. Tudo bem? Pode ser no AVA. Pode ser direto no AVA. No AVA, lá no Para Pensar e Responder. Ou no meu e-mail, que eu já vou deixar aqui para vocês, e aí vocês escolhem a melhor forma de me entregar. Não, tudo bem, Márcio. Pessoal, gostaram? Não vou falar de operadora essa semana com vocês. Ótimo. Então, semana que vem, a gente vai fazer a revisão. É na quarta-feira a aula, tá? Desculpa por essa quarta. Na quarta-feira a aula. A gente faz a revisão, já testa as questões para nós podermos praticar. E depois, na outra semana, a avaliação que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, porque vocês são nota 10. Obrigado. Valeu por participarem da aula hoje comigo. E semana que vem a gente está de volta. Boa noite, pessoal. Bom feriado.